Você já começou a operar e parece que tudo que você investe dá errado? Hoje eu vou explicar porque alguns investidores nunca vão ganhar dinheiro com opções e como resolver isso. Seja você, seja seu colega, existem essas pessoas. Eu vou explicar o problema e a solução. Então vamos lá. Antes da gente começar, vou pedir para você que acompanha o canal deixar um gostei, que isso me ajuda bastante, e vem para minha tela. Primeiro a gente vai começar falando desse artigo que eu acho super interessante. Se Deus fosse gestor, ele seria demitido. O que significa isso? Isso é um artigo do Wesley Gray, que é PhD, e ele é orientado por um prêmio Nobel. Então aqui é um pessoal com uma qualificação fantástica. Eu sei que tá tudo em inglês, mas eu fiz uma série de formas visuais para você entender o que ele diz. Então, basicamente, a ideia é o seguinte: se Deus fosse o gestor de um fundo de investimento, os investidores que acompanham ele perderiam dinheiro e não seria a culpa dele. Por que eu digo Deus? Seria, então, um cara que saberia quais ações performariam melhor. Então, mesmo se a pessoa soubesse quais ações iriam melhor, essa pessoa seria demitida, talvez por você, se você é uma dessas pessoas que está perdendo dinheiro. Por que isso? Vem dar uma olhada aqui na minha tela. Eu pedi para o Claude aqui, que é um chat GPT gourmet, para ele fazer umas visualizações para a gente. E aqui você vai entender. Olha o retorno anual desde os anos 2000 de um investidor perfeito, tá? E o verde seria um índice. Então aqui você pode ver que, por exemplo, nos anos 2000, enquanto o índice fez 10%, o investidor perfeito que escolheu as melhores empresas fez 25%. E tem alguns anos aqui que o investidor perfeito faz 40% e o índice só 10%. Então mesmo que o investidor perfeito ele bata o índice e tenha um retorno cumulativo bem bacana, olha aqui a diferença, o investidor perfeito cumulativamente fez 690%. Ele selecionou as ações que nesse período performaram melhor e o índice fez 300%, isso aqui usando o mercado americano de referência. Então, quais são os principais pontos que a gente vai perceber, que aqui você vai começar a entender por que você comete erros. Primeiro ponto, o investidor perfeito, ele passa por períodos de retornos negativos. Então, olha aqui, 2008, o ano da crise, seria um retorno negativo. Aqui, 2011, o investidor perfeito que escolheu as ações que foram melhores no longo prazo, teria um retorno negativo. Então, tem anos que o retorno é negativo mesmo uma pessoa que depois de um prazo longo, teria uma performance excepcional. Então, existem retornos negativos de curto prazo. Nos anos de 2011 a 2013, o investidor perfeito teve desempenho inferior ao mercado. Então, mesmo quem é muito bom, em alguns momentos ele vai ir pior que a média do mercado. Muitos investidores abandonariam a estratégia após esse período de subdesempenho. Então, aqui a gente já começa a ver os princípios que vão se replicar nas opções, e nas opções a gente vai detalhar mais. Mas aqui o que é interessante ver? Aqui a gente já começa a mostrar como nos momentos ruins, normalmente os investidores que estão aplicando junto com esse gestor, eles saem. Então quando está ruim ele sai e quando já foi para a parte boa, quando a coisa boa já aconteceu, a pessoa entra. Então normalmente as entradas e as saídas das pessoas normais, comuns, são anticíclicas, são contra o ciclo. Então, quando o mercado ele vai bem, a pessoa ela não está no mercado. E quando o mercado vai mal, as pessoas estão no mercado. Esse é um investidor comum. Por isso que existem investidores que brincam, né? Se o cara investe em anões, os anões crescem. Então, assim, existe essa situação. E olha que interessante. Vamos seguir aqui o raciocínio para você ir entendendo. No longo prazo, 20 mais anos, a estratégia superior ela prevalece, mas ela exigiu paciência, tá? Isso aqui é um investimento de longo prazo, uma coisa mais buy and hold, e é interessante que em opções a gente vai ter coisas parecidas. Mas olha que louco, né? Se a gente pegar em vários momentos da história, a gente teve drawdown. O que é drawdown? É a queda. A gente teve quedas muito grandes, né? De 1929 a 32, a gente teve uma queda acima de 75%, aqui ó, 89%. 37 a 42, drawdown de 60%. Então, olha quantos drawdown, né? Quantas quedas da máxima, né? Então, 2007 a 2009, 57%, 2020, 35%. Então, em muitos momentos, a gente tem quedas relevantes. E o que acontece? Boa parte dos investidores saem nesses momentos. Então, aqui, se a gente comparar, né, isso aqui usando todos os dados do artigo que eu te falei no início, do PhD, que eu citei. A paciência do investidor versus o horizonte necessário para você ganhar dinheiro. Normalmente o investidor de varejo ele fica 1 ano e meio numa posição. O institucional ele vai ficar por volta de 3 anos e
um horizonte adequado, segundo a avaliação dele, seria 10 anos para pegar a rentabilidade máxima, né, otimizada, para você ter um melhor retorno. Então os mercados passariam por quedas severas de mais 50% múltiplas vezes na história. Algumas dessas quedas duraram vários anos. A maioria dos investidores avalia o desempenho no horizonte de 1 a 3 anos. Então você vê às vezes uma estratégia de investimentos, porque gestor aqui, ele pode comprar, vender uma ação, ele pode tomar as decisões dele, só que para ter o melhor resultado, ele teria que ver um horizonte maior. Por isso que a gente fala que se Deus fosse gestor, vocês mandariam ele embora, porque em 3 anos ele não performou, você vai cortar o cara. Só que ele teria o melhor resultado possível em 10 anos. O horizonte adequado para avaliar uma estratégia de investimento é pelo menos 10 anos. Esse descompasso temporal explica porque mesmo gestores talentosos são frequentemente demitidos antes que sua estratégia demonstre superioridade. Então isso é muito interessante. Vamos ver um terceiro gráfico. Olha o gráfico do retorno versus o fluxo. Quando o fluxo cai, significa que as pessoas estão saindo. Tem gente saindo, vendendo. E olha como o retorno e o fluxo está junto. Então aqui o azul é o retorno, né? Quando o mercado vai mal, ó, por exemplo, a gente teve aqui o quarto trimestre de 2018, uma queda no retorno e o fluxo negativo em 1,8 bi. Então é muito unido essa questão do fluxo. E olha quando o retorno foi lá em cima, ó, o mercado performou aqui 20%, o fluxo ainda estava negativo. As pessoas estavam saindo por causa do fundo, o mercado porrou, o mercado foi lá para cima, o fluxo não tinha voltado. O fluxo, boa parte das pessoas estava fora do mercado, quando o mercado ele sobe disparado. Então é isso o que é comum de acontecer. Ó. Olha como o mercado sobe, o azul é o mercado sobe bem antes do fluxo. Então o fluxo ele cai no fundo, só que ele sobe só depois que subiu. O fluxo ele vai aumentar ó, depois que o mercado já aconteceu, já precificou. Então as pessoas estão pagando caro, as pessoas estão entrando atrasado, estão saindo antes do mercado andar. Então a pessoa está sempre levando prejuízo, mesmo em um mercado que é lucrativo. Isso no mercado aqui de ações. No mercado, a gente está avaliando aqui, esse teste foi com ações, mas de um modo geral, estratégias de investimentos, elas têm um ciclo de vida e as pessoas saem quando ele está performando mal, aí começa a performar super bem, geralmente quando a maior parte do movimento positivo, o pessoal que saiu não consegue entrar a tempo e não pega. Só pega quem está na estratégia de maneira consistente. Então olha que interessante, se a gente pegasse uma pessoa que em 20 anos, 10 anos que seja, tivesse uma performance fantástica, o que seria responsável por enriquecer vocês, talvez você está saindo na hora que o cara performa mal. Então, esse artigo é muito interessante, que mostra a realidade, como essa questão comportamental, às vezes, é mais importante que a estratégia. Existem estratégias que são ligeiramente vencedoras e outras são muito vencedoras. E, independente delas, se você se comportar mal, sair nos momentos errados, você vai perder dinheiro nas duas estratégias. Então, isso é um maluco. E, por fim, aqui, a gente vê o que acontece. Às vezes o fundo tem um retorno médio de 8,9%, o investidor médio está com um retorno de 5% e tem um gap aí de 3,7%. É uma rentabilidade que ele perdeu porque ele quis ficar entrando e saindo de estratégias e principalmente saindo nos momentos ruins. Então a conclusão do comportamento do investidor, 68% dos resgates dos fundos são motivados por desempenho recente ruim. Então o pessoal sai na parte que o mercado está pagando mal, naquilo que você tem, quando o fundo está mal. Os investidores tipicamente permanecem em fundos por apenas 2 a 5 anos. Fluxo de entrada tendem a ocorrer após bom desempenho, então depois que já teve um bom desempenho. As pessoas querem algo previsível e renda variável não é. Renda variável é caótico. Você tem que aguentar a dor para você ter os dias de glória. E a realidade é essa, em qualquer estratégia razoável de renda variável vai ser assim. Então, fluxo de entrada após bom desempenho, fluxo de saída após mau desempenho. Então, as pessoas esperam acontecer o ruim e saem. Aí depois a coisa boa acontece, eles estão de fora e entra depois que já aconteceu aquilo que é bom. Esse comportamento, compra alto, vender baixo, custa aos investidores cerca de 3,7% ao ano em retornos perdidos. Isso tudo baseado no estudo dele aqui, usando fundos e o mercado americano. Mesmo gestores com estratégias superiores são demitidos durante períodos inevitáveis de subdesempenho, porque não é renda fixa. Se fosse renda fixa, um CDI, um Tesouro Selic ou um outro título de renda fixa que o risco seja muito baixo
e paga esse daí, beleza, você vai ver sempre o retorno igual. Agora o restante não vai ser. Qualquer estratégia que você aprender vai ter momentos bons e momentos ruins. Mesmo que no longo prazo essa estratégia fosse te enriquecer muito, tem momentos onde você tem que aprender a aguentar. Claro, ter um bom gerenciamento para você não perder. Igual no vídeo anterior eu falei vários erros que a pessoa pode cometer para zerar a conta. Mas se você não está cometendo esses erros e está com um bom gerenciamento, você consegue sobreviver por momentos ruins e consegue aproveitar os momentos bons. Não dá pra gente ficar mudando de ideia toda hora. Pô, agora é cripto, agora é essa estratégia, agora é esse fundo, agora é aquilo outro. E você sempre vai entrando atrasado. Você vai vendo o que deu certo nos últimos 2 anos e entra. O pessoal que entrou em mercado gringo, dólar, cripto no final do ano passado, porque é o que estava bom nos últimos anos, agora está chorando, porque cripto caiu, dólar caiu e bastante. Então, toma cuidado para não ficar entrando no topo e saindo no fundo. De modo geral, esse artigo tem esses pontos que eu vou ler para você rapidinho e a gente vai para opções, porque até Deus seria demitido como investidor ativo. Paradoxo do tempo, investidores julgam horizontes curtos e a maioria das estratégias superiores demandam décadas para se provar com retornos enormes, né? Então, muitas estratégias levam aí pelo menos uns 7 anos, 8 anos para mostrar seu valor, né? No estudo dele ele diz décadas. Volatilidade inevitável. Renda variável tem volatilidade, ou seja, variação. Vai ter época que você pode bater 200% de retorno em um ano e vai ter época que você vai ter 40% negativo. Assim, isso dependendo da estratégia, né? Mas eu estou dando números gerais aqui. Você pode ter momentos que sejam maravilhosos e momentos que sejam doloridos. O importante é você ter feito um bom gerenciamento para dormir bem à noite. Comportamento do investidor: 68% dos resgates acontecem após um desempenho ruim recente. Isso faz a pessoa sair no fundo e não aproveita grandes movimentos de alta, de correção. Gap comportamental: a galera, por fazer tudo isso, acaba perdendo boa parte da rentabilidade. E a verdade sobre o investidor ativo: muitos investidores ativos que ficam mudando de estratégias, não deixam a estratégia se provar, principalmente estratégias que demandam tempo, acabam sofrendo com isso daqui. Agora a gente pode ir para a parte de opções. Primeiro ponto que eu percebo quando eu trago muitas pessoas para opções é que existe uma cultura de renda fixa muito grande no Brasil. Eu acho renda fixa algo maravilhoso no Brasil, CDI super alto. Eu estava até falando aqui no escritório como tem muito crédito privado bom, pagando taxas enormes, e quem quiser colocar uma boa parte, 40, 50, 60% do portfólio nessas rendas fixas que pagam, tem CDI mais 4 aqui, IPCA mais 9, então assim, quem quiser colocar dinheiro nisso, pode colocar. Vamos fazer uma gestão de carteira e ter uma organização legal da sua carteira total. Não precisa colocar tudo em opções, principalmente por causa disso. Opções vai ter época que vai doer, vai vir te bater, vai ser soco na cara. Então esse é o ponto. Quantos de vocês estão preparados para isso? Então por isso, até tenho orientado bastante para deixar uma parte da carteira em renda fixa para você não sentir tanta dor, porque vai ter ano que a gente vai fazer uma rentabilidade gigantesca e todo mundo vai correr para vir saber o que a gente faz. E isso é normal, a gente passou por várias vezes isso e vai ter ano que vai ser difícil. Agora a bolsa começou a subir, várias coisas começaram a dar certo, só que quando a bolsa cai também tem algumas coisas que dão errado e isso causa dor, perder causa dor. Porém, se você está acostumado, eu estou acostumado, eu opero aqui no mercado há mais de 10 anos. Então eu não dou bola de ver o mercado caindo, porque eu sei que daqui a pouco ele vai me trazer um retorno 3 vezes maior. Então para mim é só uma segunda-feira, sabe? É banal ver a variação do mercado. Para a maioria de vocês não é assim. Por quê? Vocês têm a cultura da renda fixa. Você está acostumado a ver a poupança, que todo mês entra um dinheirinho. Vocês estão acostumados a ver aquele CDB que sempre, todo dia aumenta lá, entra um realzinho lá na sua conta. E isso faz as pessoas terem muito medo quando vê um resultado negativo. E por que eu estou falando de resultado negativo? Porque o maior defeito do pessoal, mesmo que opera opções, é querer sair no prejuízo. Uma operação, às vezes, de 1 ano, tem operações que duram 2 anos. E aí a operação pode gastar 6 meses no prejuízo para depois virar para o lucro. E o que muitos de vocês fazem? Montou a operação agora, passou um mês, a operação foi para prejuízo. Ah, Jimmy, o que eu faço? Pessoal, a operação é para o fim do ano. É uma operação de compra de call longa, por exemplo. Essa operação ela pode te dar 1000% de retorno. Por que agora que está dando 60% você quer sair? Não faz sentido. A operação já está no prejuízo. Você vai sair e vai tirar a oportunidade dela poder te dar um retorno enorme depois. Esse é um dos grandes problemas, da pessoa não saber
lidar com as variações do dia a dia. Então isso aqui leva uma série de consequências. Então eu vou te passar aqui, vamos seguir os slides e eu te falo quais são essas consequências. Mas primeiro ponto, raízes históricas. O Brasil ele está acostumado com uma cultura de inflação alta, de poupança, de overnight antigamente, de CDB, renda fixa, porque os juros aqui sempre foi muito alto, porque por várias razões. Tanto a inflação aqui é alta, quanto o risco de se investir no Brasil é alto, então esses juros precisam ser alto mesmo. Então raízes históricas brasileiros crescem com a cultura da poupança, a taxa de juros altos tradicionalmente favorece esses investimentos previsíveis. Então, se perguntar para sua família, o mais arriscado é comprar um terreno, e terreno não tem ninguém te falando que te oferecendo metade do preço. Se a pessoa te oferece menos, você nem escuta. Você espera 5 anos que for, mas você vai vender para um preço maior. Mesmo que talvez você nem esteja ganhando dinheiro, talvez seja só a correção da inflação. Mas ninguém vende um imóvel por um preço menor, a menos que ela esteja muito apertada. Aversão ao risco. Isso acaba gerando uma aversão ao risco. Eu vejo muitas pessoas entrando em opções pela ganância e não conseguindo chegar onde elas querem, porque quando elas encontram a volatilidade, o risco, o que é risco? É caos, tem dia que está negativo. Ela não sabe lidar com isso, ela não tem psicológico e ela acaba saindo. Lacuna educacional, falta muito conhecimento sobre derivativos, opção é um bicho de 7 cabeças para a maioria das pessoas. Nos Estados Unidos, a maioria das pessoas operam, a maioria não, mas uma boa parte, metade das pessoas investem em ações e em opções tem uma quantidade muito grande, então é normal você ver uma pessoa falar que comprou uma call, que vendeu uma call, que vendeu uma put. Então é normal para um americano e não é normal para a gente. Então isso dificulta a pessoa lidar com esses investimentos. E isso faz a pessoa sair no prejuízo em operações que ela deveria segurar, como uma compra de call. A compra de call você define o risco na entrada da operação. Se eu definir que eu vou gastar R$100, eu já dou aquele dinheiro como perdido. Se está com R$50 no prejuízo, vai ficar parado lá, eu não vou sair dessa operação, porque essa operação pode me dar R$800 de lucro, por exemplo. Isso é uma consequência. Desafios da transição para renda variável, tá? Montanha-russa emocional. Isso tem um peso gigante. Eu vejo todos os dias as pessoas assustadas com a variação de mercado. Quando as coisas dão certo, elas ficam eufóricas e saem antes. Isso é um outro grande problema. A pessoa fica eufórica que ela está no lucro e às vezes ela está com 60% de lucro, uma operação que poderia bater 500%, e ela sai integralmente da posição com 60% de lucro. Isso não vai dar certo se você fica embolsando 60% de lucro. E quando dá prejuízo, você tem prejuízo de 100, isso em operações compradas, vai ser difícil de você pagar a conta, de dar a conta fechar. E isso é comum. O que eu falo? Deixa passar de 100% nas operações compradas, você vende o seu risco, você vende metade da operação, alguma coisa nesse sentido, para tirar o valor que você colocou e o restante você deixa a buscar o valor máximo de rentabilidade. Expectativas irrealistas. As pessoas veem os melhores resultados e elas não se preparam para os piores. Então, você vê aqui dentro do escritório, eu tenho assessores com operações abertas agora com 2.200% de lucro. A pessoa colocou mixaria e fez um bom dinheiro. E aí você vê uma operação dessas e não pensa que essa operação é uma operação de uma call comprada, que se o mercado não viesse a favor, essa opção iria para zero. Então, você não balancear os riscos, não entender e esperar que sempre aconteçam essas operações, não é sempre que vão dar certo, tanto que elas dão esse resultado grande, parte desse resultado vem para pagar o prejuízo das operações que deram errado. A gente tem essa balança, a gente sabe que o que dá certo paga parte das coisas que dão errado, porque não dá para a gente acertar 100% das vezes. Despreparo emocional é o que eu já te falei. As perdas temporárias vão ser inevitáveis. A falta de preparo psicológico leva a decisões impulsivas. Sair antes de uma operação lucrativa e sair no meio de uma operação no prejuízo, que seria uma operação que você deveria manter. Então, existem esses dois cenários. Normalmente, cada operação ela tem uma forma de você lidar. Uma operação que você paga, você vai gerenciar de uma forma diferente do que uma operação que você recebe. Você não tendo gerenciamento é o principal motivo de você ter prejuízo, mesmo quando você segue uma estratégia vencedora. Igual você viu, a pessoa que está num fundo de ações, o fundo de ações ele começa a dar prejuízo, você sai, então você teve prejuízo. Quando sobe, você está de fora. Então você não pega a alta, você não pega o lucro. Então da mesma forma que isso acontece, se você ficar fazendo isso nas suas operações com opções, você vai ter dificuldade de vencer de qualquer forma.
Então, gerenciamento eu estou vendo que é o motivo principal de grandes dores de cabeça da maioria de vocês. Então, pô, parece que tudo que eu opero dá errado. É por causa de gerenciamento, tá? Não é questão de estratégia. Tem essa outra questão de ciclo, tem época que é melhor mesmo, tem época que você põe dinheiro em quase qualquer coisa e quase qualquer coisa dá certo. Você põe dinheiro aleatório e você ganha dinheiro. E tem épocas que são difíceis. Épocas difíceis, o gerenciamento faz uma tremenda diferença. De quem tem um desempenho horrível, de quem tem mais ou menos e de quem vai bem. Então, o gerenciamento é algo que a gente precisa ter um foco muito grande. E aqui o problema do mão de alface, né? Pô, comprei uma call, deu 30%. A compra de call, você tem que ver o perfil da operação e até onde ela pode chegar. A compra de call, se ela tem um potencial muito grande, a gente não pode sair com 30% de lucro. Você precisa ter paciência e persistência, tá? Eu tenho operações, eu mostrei no vídeo passado aqui, Tenda, que tem 2 anos a operação e ela tá aqui até hoje. Eu tirei já o meu risco e tirei um lucro restante, eu deixei. Visão estratégica, você tem que entender o ciclo de mercado. Vai chegar logo um bull market e você vai ver que tudo vai ficar fácil. Só que se você operou os últimos 2, 3 anos, você viu que tudo era difícil. Então você tem que entender o ciclo de mercado e quando o ciclo de mercado fica bom, aí você fica mais agressivo. Você tem que entender desses ajustes. Mão de alface, fechamento prematuro de posições lucrativas, tá? Esse mão de alface é um termo genérico para quem sai muito cedo de uma operação boa. Investidores impacientes, eles vendem rápido demais e eles abraçam prejuízos que talvez voltariam e virariam lucro, tá? Impaciência é um problema gigante. De modo geral, essas são as características de quem erra sempre. Abandono precoce de operações, seja o mão de alface saindo de um lucro bom rápido, só que ele sai integral. Igual eu falei, você tem que ter essa gestão, é legal você sair uma parte, tirar o seu risco, mas é bom você deixar uma parte das operações. Abandono precoce de operação de longo prazo, igual eu falei, pô, uma operação de 1 ano, em 2 meses está no prejuízo, e principalmente uma operação comprada, o ideal é você deixar ela correr, tá? Não é você sair dela. Venda de put já é uma operação diferente, que tem um nível de risco diferente, e a gente vai gerenciar. Eu gosto de usar a tendência como parâmetro, mas você tem que ter todo um cuidado também, só que aí já a dinâmica é um pouco diferente da operação comprada. Então, entrada da operação, você começa a operação com confiança e otimismo. Primeiro prejuízo, a pessoa entra em pânico e ela questiona se faz sentido o que ela está fazendo, ela abandona a posição, abraça o prejuízo e ela repete esse ciclo sempre. Isso aqui é o conjunto de fator que leva as pessoas a nunca terem sucesso. Uma pessoa que faz isso, ela pode ter seguido a estratégia mais fantástica do mundo, ela pode ter tido a análise mais fantástica do mundo. Essa opção, ela pode no final dar 5.000%, só que se ela saiu no primeiro prejuízo, ela nunca vai ver isso. E essa pessoa, ela sempre vai ter problemas. Eu tenho aqui um terceiro problema, que é a questão de diversificação. Existem operações, principalmente essas compradas, ou travas também. Se você faz travas, operações compradas, operações podem dar um retorno muito legal, só que tem um risco muito grande, você precisa diversificar para fazer esse sistema onde o que dá certo paga a conta do que dá errado. Então, a operação que dá 500% de lucro, ela tem que pagar lá pelo menos umas 2, 3 operações deram errado, até você chegar nela. Então, o que normalmente eu faço e que faz sentido vocês tentarem também? Diversificar essas operações, principalmente porque elas são baratas. Uma compra de call você faz às vezes com 50, 100 reais, uma trava dá para fazer com pouquíssimo dinheiro. Então, essa diversificação, e às vezes eu chamo até de pulverização, eu conferi hoje, eu tenho 103 operações abertas de opções. Então, eu estou pulverizado. Eu não estou diversificado, eu estou pulverizado. Então eu tenho operações no prejuízo? Tenho problema com elas? Não, porque eu tenho operações no lucro e operações que ainda estão no prejuízo que vão para lucro em algum ponto, porque eu tenho operações que vencem até 2026. Eu tenho vários prazos diferentes de vencimentos de operações. Então a dinâmica é essa, você estar pulverizado em operações para as coisas se balancearem. E se você fizer uma análise boa e estiver seguindo uma estratégia boa, os lucros vão aparecendo e vão ter épocas que os lucros vão ser maiores, vão ter épocas que os lucros vão ser menores e vão ter épocas que você vai dar um assustado que vai ter prejuízo. Porque é renda variável, a coisa tem que variar. Se o retorno fosse sempre previsível, o retorno seria muito menor, tá? A gente nunca vai fazer 25, 30% ao ano de maneira consistente se a gente não correr risco, tá? A gente corre um risco considerável para buscar esses retornos que são acima da média de maneira bem diferente do restante do mercado, tá? A gente busca grandes retornos e por isso a gente assume esses riscos, a gente aguenta essas dores. Se você tiver dificuldade de ficar lidando com essas
Flutuações, o que eu falo é o que eu disse no começo. Fala aqui com o seu assessor da UTM, pede para ele te ajudar a montar ali 60%, 70% da carteira em renda fixa, para você ver ali, isso em renda fixa vinculado ao CDI, tá? Porque tem renda fixa com marcação ao mercado, que dependendo do que acontece, vai para prejuízo também. Então, mesmo se você for para renda fixa, se você não quer ver prejuízo, você tem que saber a renda fixa que você coloca. Fala com um assessor que entende para ele te orientar, tá? Se você não aguenta a flutuação, o que eu sei que muitos de vocês acham que aguenta até chegar a hora da porrada, se você não estiver aguentando, põe lá boa parte dessa carteira numa coisa bem arroz com feijão, para você não sofrer. Quanto mais tempo você estiver operando opções, mais você vai achar normal e vai se acostumando. Só que até lá, vai fazendo algo para você se sentir confortável. O seu psicológico importa muito nisso aqui. Você não vai conseguir ficar rico se você não dormir à noite. Basicamente a ideia é essa, tá? Tente entender o gerenciamento, tenta fazer com que seja confortável, porque quanto maior o tempo que você opera, que você ganha experiência, maior a chance de você enriquecer fazendo isso daqui, tá bom? E por fim, quem está nessa situação, que está perdendo sempre, vai ter uma consequência muito grande. Boa parte dessas pessoas ficam com o que a gente chama de trauma financeiro. A pessoa ela fica literalmente traumatizada, ela fica com medo de usar essas ferramentas e, como eu escrevi aqui, perdas graves deixam cicatrizes emocionais duradouras. Então, vai ter épocas aqui onde vai ser extremamente fácil ganhar dinheiro, porque, como eu falei, existem ciclos onde vai ficando mais fácil ou mais difícil, e a pessoa não vai conseguir aproveitar dessas oportunidades porque pegou um certo trauma, pegou uma aversão desses instrumentos, dessas ferramentas de se ganhar dinheiro que vem da renda variável, seja ações, opções, ou o que é que a pessoa estiver operando, porque isso aqui serve para toda a renda variável, tá? E serve até para a renda fixa que tem marcação ao mercado. Autoculpa excessiva, sentimento de competência mina a confiança, então às vezes a pessoa vai começando a acumular isso e vai se sentindo mal. Aversão permanente, chega num ponto que a pessoa tem aversão, não quer nem saber disso mais. Eu falo muito que eu continuei em opções porque os primeiros anos meus foram muito vencedores. Eu ganhei dinheiro mesmo com pouco conhecimento técnico no começo, e isso me incentivou muito a continuar a aprofundar sobre esse mercado. Então, de fato, isso me ajudou. Se você está na direção contrária, você começou e está levando prejuízo, tenta aprender, entender tudo que eu te falei aqui. Gerenciamento, a questão da entrada e da saída das operações. Coloca a maior parte numa renda fixa até você sentir uma confiança maior. Bate o papo com alguém que entende, seja com um amigo seu, seja com um assessor competente, com um consultor, quem seja, um profissional que de fato você tenha confiança. Mas eu percebo que essa questão psicológica está cada vez mais forte. Logo a gente deve ter, na minha visão, no máximo uns 2 anos para a gente começar a ter um bull market. Eu acho que trocando o presidente tem tudo para o mercado subir. Não sei se de fato acontece, mas essa é a minha especulação aí. E se você estiver quebrado, tanto financeiramente quanto psicologicamente, você não vai conseguir aproveitar talvez um dos grandes bull markets que a gente tem por vir e não consegue aproveitar desses instrumentos tão poderosos que a gente tem, que vocês estão aprendendo aqui com a gente. Então, tenta manter a cabeça no lugar, tenta entender como se usa as coisas de modo sensato, para na hora que você tiver a oportunidade, você ganhar um bom dinheiro e acelerar bastante a sua aposentadoria, a sua segurança financeira. E por fim, como que a gente supera isso de modo geral? Se a gente fosse resumir, primeiro você sempre tem que aprender. Acredito que a educação técnica ajuda muito você a ter ferramentas para entender o que está acontecendo. Uma questão de experiência também, você já ter passado pelas situações é importante. Diversificação inteligente aqui, uma questão, como eu te falei, as minhas opções estão pulverizadas, isso é muito importante para eu dormir bem. Eu sei que tem uma opção que está dando um puta prejuízo, enquanto eu tenho outra que está dando um lucro fantástico. E isso as coisas vão normalizando. Vai ter época que o resultado vai ser melhor, tem épocas que vão ser piores, mas as coisas elas tendem a um certo equilíbrio ali, onde eu nunca passo por um sufoco muito grande. E mesmo assim, quando as coisas estão boas, são muito boas porque eu estou usando opções. Disciplina e planejamento, essa questão da organização, de você ter bom senso e se planejar, seguir uma estratégia boa é importante, mas levando em conta essa gestão de risco e ter um pouco de paciência. Entrei na operação agora, igual eu faço muita operação longa, eu tenho operações há 2 anos. Então, você precisa ter um mínimo de bom senso e ter calma. Eu sei que muitos que vêm para opções, às vezes vêm do day trade. E o day trade é uma coisa muito instantânea. Eu sei que a maioria perde, mas independente disso, o retorno à dopamina é muito grande, é muito rápido. Então dá uma satisfação maior, mesmo que seja um grande cassinão, né? Só que é muito instantâneo. Já em opções
Na minha estratégia não é. A minha estratégia tem vários princípios do buy and hold. Ou seja, é delta positivo, eu dependo do mercado subir para ter um retorno maior. Eu gosto de seguir essa linha, tá? Eu faço isso propositalmente. Na época que o mercado está lateral, as coisas são diferentes. Na hora que o mercado cai, as coisas são diferentes. Os princípios do buy and hold faz a gente ficar sujeito a ciclos. E tudo bem, porque eu estou buscando um ganho maior, e o ganho maior vai vir com ciclos, vai vir com direcional. Então, seguindo a estratégia que eu faço, paciência é fundamental. Então é isso, espero que você tenha entendido as orientações. Lembrando que dia 15 de abril a gente abre as inscrições do nosso curso Estratégia SEO. Você vai aprender a operar da forma que eu opero a minha estratégia, vai ver as minhas operações, ter acesso tanto à nossa comunidade, que tem mais de 8 mil pessoas, investidores na comunidade. Você tem acesso prioritário aqui na OTM e tem acesso à plataforma com desconto. Na plataforma tem 80%, 90% de desconto lá, acho que é 80% de desconto para os alunos. E na plataforma que a gente está regularizando a PMEC, onde vai ter recomendações de investimentos assim que a gente tiver totalmente regularizado lá, tudo certinho. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando que o link está aqui na descrição, você clica no link, você participa da nossa live, que nessa live a gente faz desconto para quem está ao vivo com a gente, dia 15 de abril às 8 horas. Então é isso, obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.